Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E na aula de hoje vocês vão aprender sobre teste T-de-Student para duas médias de populações independentes. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar na descrição uma playlistzinha completa, né, onde a gente está falando apenas de teste T, né, e sobre teste de hipóteses, né. A gente tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card também, em que a gente fala aqui sobre a ideia geral do teste de hipóteses, tá? Eu sempre recomendo que vocês assistam esse vídeo, né, caso vocês estejam aprendendo sobre teste de hipóteses, certo? E na aula de hoje, o que a gente vai ver aqui sobre teste T-de-Student para duas médias de populações independentes vai ser o seguinte, né? Objetivos e hipóteses, estatística de teste, a distribuição dessa estatística de teste sobre H0 e, por fim, a regra de decisão, beleza? Então, bora começar. Inicialmente, pessoal, a gente tem que saber por que a gente faz esse tipo de teste, né? Qual é o objetivo que a gente tem e como a gente traduz esse objetivo através das hipóteses, certo? Então, olha só, considerando a variável y, tá? Uma variável quantitativa, em geral contínua, né? O teste T para duas médias populacionais tem como objetivo verificar se a média da população 1, que a gente chama de M1, né? Vai ser a média dessa primeira população, é maior, menor ou diferente da média da população 2, e que esse parâmetro aí a gente vai traduzir como M2, certo? Então, nós podemos traduzir isso em termos de hipóteses dessa forma aí, tá? Podemos ter o teste bilateral, o teste unilateral à esquerda e o teste unilateral à direita, né? Vocês conseguem observar aí a diferença das hipóteses alternativas, né? No H1 para cada caso, né? No teste bilateral, eu quero verificar se essa média da população 1 é diferente da população 2. Pode ser para mais ou para menos, né? Maior ou menor, tá? No teste unilateral à esquerda, eu quero verificar se a média da população 1 é menor do que a população 2. E no teste unilateral à direita, eu quero verificar se a média da população 1 é maior do que a população 2, tá? E, pessoal, o que caracteriza, né, na verdade, a principal diferença entre esses dois testes, tá? O teste T para amostras independentes e o teste T pareado, que a gente vai ver em uma aula posterior aqui, é que a população 1 é diferente da população 2, tá? São grupos completamente independentes, certo? Os elementos que fazem parte da população 1 são completamente diferentes, né, dos elementos que fazem parte da população 2, beleza? Ao contrário do teste T pareado, tá? No teste T pareado são os mesmos elementos, beleza? Antes e depois de alguma condição, que a gente vai ver aqui posteriormente, tá joia? Então, para a gente ilustrar aqui essa ideia, né, pensa no seguinte, olha só, considere que uma empresa deseja adotar um algoritmo específico para otimizar o tempo de consulta ao seu banco de dados de maneira mais rápida, tá? E aí, duas empresas que eu chamei aqui de empresas A e B disponibilizaram esses algoritmos para consulta, né? Para, através de uma amostra, verificar qual deles é mais eficiente, beleza? E esse tempo de consulta para cada uma dessas empresas, em segundos, foi anotado em 8 testes aí, cada uma delas, certo? Então, você consegue olhar aí, ó, a empresa a primeira consulta durou 3,7 segundos, a segunda 4,1 e assim por diante. O mesmo vale para a população B, beleza? E aqui, reforçando aquilo que eu falei para vocês há pouco, né? O algoritmo A é completamente diferente do algoritmo B, beleza? Então, o proprietário da empresa A afirma que o seu código é mais eficiente. Verifique essa afirmação através do teste T para duas médias de populações independentes, tá? Então, pessoal, traduzindo isso em termos de hipóteses, tá? A gente vai ter isso aqui, tá? No H1, a gente vai ter que a média de tempo, a média em segundos, né, do algoritmo A é menor do que o B, não é verdade? Então, se essa empresa quer um algoritmo que consulte essa base de dados de maneira mais rápida, então, o que esse proprietário da empresa A está supondo é que a média desse tempo do algoritmo da empresa dele é menor do que a da empresa concorrente à empresa B. E é exatamente isso que a gente vai verificar aqui, tá? Conforme já visto em aulas anteriores, pessoal, a gente tem que estabelecer as hipóteses, supor que H0 é verdadeira e identificar a distribuição de probabilidade sobre H0. Nesse caso, né, a gente vai ver aqui que o nosso T calculado, né, da nossa estatística de teste, segue uma distribuição T com N1, que é o tamanho da primeira amostra, mais N2, tamanho da segunda amostra, menos 2 graus de liberdade. Vamos calcular a estatística de teste e verificar a regra de decisão, tá certo? A nossa estatística de teste, pessoal, é exatamente esse T calculado aí, beleza? Que vai ser formado basicamente
pelo y barra 1 menos y barra 2, ou seja, a diferença da média entre as duas amostras, tá? O y barra 1, a média da amostra da primeira população, 2, a média da amostra da segunda população. No nosso caso, a primeira população seria o tempo em segundos da empresa A e segunda população da empresa B. O S2C é o que a gente chama de variância comum, tá? A gente estima essa variância comum como se fosse aí basicamente, né, praticamente uma média ponderada entre as duas variâncias, tá? Da amostra 1 e da amostra 2. E o N1 e o N2 são, respectivamente, o tamanho da primeira e da segunda amostra, certo? E aqui, pessoal, nós temos, né, isso também já foi falado em aulas anteriores, que sobre H0, né, se o H0 for verdadeiro, tá? A gente vai ter que o nosso T calculado ele vai seguir uma distribuição T com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, tá? Então, esse aí é o formato da distribuição T de student, né? A linha azul para 1 grau de liberdade, a linha verde para 5 graus de liberdade e a linha roxa para 9 graus de liberdade e assim por diante, certo? Então, essa aí vai ser a nossa distribuição sobre H0. Então, pessoal, voltando aqui aos dados do exemplo, né? Temos aí a nossa amostra, né, dos tempos obtidos por cada um dos algoritmos e o que a gente precisa, né, para a gente chegar na nossa estatística de teste, tá certo? Então, o tamanho das amostras aí vão ser iguais, né? Cada amostra foi composta por 8 observações. A média do tempo de consulta do A foi 4,075, a do B foi 6,038. E as variâncias, né, no caso, 0,179 para o algoritmo A, da empresa A, e 0,351 para o algoritmo da empresa B. A variância comum, a gente substitui as informações que a gente obteve aí na nossa fórmula e a gente vai chegar nesse resultado de aproximadamente 0,265, tá joia? Substituindo tudo isso no nosso T calculado, nós chegamos a menos 7,62, beleza? Então, esse é o valor aí aproximado da nossa estatística de teste, certo? Então, como citado anteriormente, pessoal, a gente tem que a nossa estatística de teste, aquele T calculado que a gente acabou de achar, ele segue uma distribuição T com 14 graus de liberdade, que vai ter esse formato aí, beleza? Se a gente observar aí nas nossas hipóteses nula e alternativa, principalmente onde está destacado aí na hipótese alternativa, então se você subtrai a média de A pela média de B, né, se você subtrai a média de B nos dois lados, você vai ter aí, né, que a diferença entre essas médias vai ser menor do que zero, tá? Então é exatamente isso aí que a gente vai querer provar. Então isso significa que se o H1 tiver verdadeiro, né, ou seja, se o H0 tiver falso, a nossa região crítica, a nossa região de rejeição, vai estar à esquerda a partir de um ponto específico. Esse ponto você pode obter através de uma tabela específica da distribuição T, beleza? E essa área em vermelho a gente sabe que é o nosso nível de significância alfa, tá? Nesse caso, eu estabeleci aqui o alfa como padrão, o padrão de 0,05, certo? E do outro lado, nessa região em azul, a gente chama de região de aceitação, tá? A região onde a gente, digamos, assume que o H0 realmente é verdadeiro, que a gente não vai ter evidências para rejeitar, certo? Ou seja, se você olhar apenas para o eixo X aí, né, onde tem de menos 4 até 4, mais ou menos, né? Vai de menos infinito até mais infinito, mas você está vendo aí de menos 4 até 4. Se a nossa estatística de teste cair à esquerda desse ponto tracejado, tá? A gente rejeita H0. Se cair à direita, vai cair na área correspondente à região azul. A gente não rejeita H0, beleza? Então, sabendo disso, a gente vai lá na tabela e confere que o nosso valor tabelado, T tabelado, é menos 1,76, certo? Ou seja, a nossa regra de decisão vai ser basicamente o seguinte: a gente rejeita H0 se, ou em valores totais aí, né? O nosso T calculado cai à esquerda de menos 1,76, ou seja, for menor, ou se a gente pode generalizar isso, né? O módulo do T calculado for maior do que o módulo do T tabelado, certo? Ou seja, se o módulo do nosso T calculado for maior do que 1,76, que é o T tabelado, a gente rejeita. Vocês podem perceber que vai ser semelhante aí nesse caso, tá joia? A gente já calculou a nossa estatística de teste e já vimos que o nosso T calculado vai estar lá para a esquerda, certo? O lado esquerdo. E essa estatística de teste calculada vai ser menos 7,62.
Ou seja, olha aí para a direita agora as duas condições, né? O nosso T calculado foi realmente menor do que menos 1,76. E em módulo, se você colocar o módulo de 7,62, foi maior do que 1,76. Portanto, pessoal, como esse T calculado ele é maior do que o T tabelado, tá? A gente rejeita H0. Se a gente rejeita H0, né, a gente tem evidências suficientes para concluir que o algoritmo da empresa A é mais eficiente. Ou seja, basicamente, traduzindo para os dados, a média do tempo de consulta do algoritmo da empresa A é menor do que a média do tempo de consulta da empresa B. Certo? Então, esse aí foi o nosso primeiro exemplo. Então, como de costume aqui no canal, né, quando a gente está falando de teste de hipótese, a gente tem que imaginar outras situações, tá? Então, olha só. Para esse mesmo caso, ok? Se o teste fosse unilateral à direita, nós teríamos essa hipótese aí, tá? Que vocês estão vendo. No H1, no lugar do sinal de menor, nós teríamos que seria maior, beleza? Ou seja, se fosse unilateral à direita, a gente iria verificar, né? A gente poderia traduzir isso em termos de hipóteses, verificar se a média do algoritmo A é maior do que a do algoritmo B. Então, considerando os mesmos alfas, tá, pessoal? À direita e, respectivamente, à esquerda também, quando a gente for ver, a gente tem isso aí, tá? E o nosso T tabelado, com uma distribuição T assimétrica, basta a gente olhar para o mesmo resultado, só que dessa vez ele vai ser positivo, certo? Então, a gente rejeitaria o H0 se a nossa estatística de teste caísse à direita, ou seja, se o valor fosse maior do que 1,76, tá? Então, a gente teria a região de aceitação que está em azul, né? Sempre lembrando que no eixo X, certo? E em vermelho no eixo Y. Joia? E se o teste fosse bilateral, nós teríamos que seria diferente, tá? Então, a gente teria a região de aceitação, né, como a região azul, e de rejeição a região vermelha, né? Vocês podem perceber, pessoal, conforme já mostrado em outras aulas aqui, e essa área em vermelho à esquerda vai ser 0,025 e à direita 0,025 também. Por quê? Porque o nosso alfa de 5% foi dividido por 2, tá certo? E aí a gente observa nos nossos valores tabelados que o valor não vai ser o mesmo que a gente viu, não é? Por quê? Porque é exatamente o valor que vai deixar 0,025 à esquerda e 0,025 à direita. Tá? Então, consequentemente, eu vou rejeitar o H0 se em módulo, não é? A gente rejeitaria se a nossa estatística de teste em módulo fosse maior do que o valor de 2,15, tá? Ou menor do que menos 2,15 ou maior do que 2,15. Joia? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre teste T, tá? Apenas conceitos básicos aí. Vão aparecer no card aí 2 aulas em que uma delas vamos ter exercícios, né? A gente já fez esse primeiro exercício, mas vão ter outros 2 exercícios. E também uma outra aula ensinando como a gente faz isso no R, beleza? Como que a gente realiza o teste T no software R, beleza? Então é isso. Se você gostou, né? Se aprendeu alguma coisa, dá um like, compartilha, beleza? Se curte o conteúdo do canal, se você é entusiasta aí da estatística, né? Gosta de aprender estatística, considere se inscrever, tá? Que toda semana a gente vai estar trazendo coisa nova aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.